Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, se inscrevam no canal e compartilhe o vídeo ajudando o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a prova de geografia do Colégio Naval realizada nesse último domingo. Então, estarei comentando as 6 questões de geografia. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos lá, a primeira questão. No decorrer da história brasileira, as relações de trabalho no campo estiveram sempre relacionadas às diferentes formas de exploração da força de trabalho e de acesso à terra. No início, por meio da escravidão e, posteriormente, pela dificuldade de garantir ao agricultor livre as condições para a aquisição da terra. Assinale a opção que contraria a força de trabalho existente no campo brasileiro. Então, na verdade, aqui o aluno teria que assinalar a opção errada. Vamos lá, letra A. Assalariados permanentes, trabalhadores minoritários no campo e que recebem salários, devendo ser contratados e registrados de acordo com as leis trabalhistas baseadas no Estatuto do Trabalhador Rural. Ok, o Estatuto do Trabalhador Rural foi criado pelo presidente João Goulart no início da década de 1960, estendendo aos trabalhadores do campo os mesmos direitos que os trabalhadores urbanos possuem. Então, em 1963, o presidente João Goulart criou o Estatuto do Trabalhador Rural, razão pela qual a afirmativa está correta na medida em que os trabalhadores assalariados que vivem no campo representam um percentual pouco superior a 20% da força de trabalho. Afirmativa B. Boias frias, trabalhadores que participam de movimentos sociais de luta pela terra e que ocupam papel de destaque no cenário rural brasileiro, os quais recebem lotes oriundos da reforma agrária. Afirmativa errada. Nesse caso aqui, são os trabalhadores rurais sem terra, organizados nos mais diferentes movimentos sociais do campo, como, por exemplo, o movimento dos sem-terras. Na verdade, os boias frias são trabalhadores rurais contratados temporariamente, sobretudo em épocas de colheita, recebendo de acordo com o rendimento do trabalho. Esses trabalhadores não possuem carteira assinada. Já sabemos que a resposta é a letra B de bola. Letra C. Peões, agricultores cooptados para trabalhar na derrubada da mata e expandir a agropecuária no norte do país, os quais, por força de contrato, possuem dificuldades para deixarem o local de trabalho quando quiserem. Então, esse termo peão ele tem vários significados. Na verdade, o peão, em alguns casos, é um sinônimo do boia fria, em alguns casos, tá? Porque esses trabalhadores também normalmente são contratados, em alguns casos, na verdade, temporariamente, como é o caso daqueles que são levados para a Amazônia para trabalharem com desmatamento. E muitas vezes esses trabalhadores acabam sendo submetidos a uma servidão por dívida, ou um trabalho escravo, ou um trabalho análogo à escravidão, razão pela qual essa afirmativa está correta.
Letra D. Assalariados temporários são trabalhadores sem emprego fixo e contratado sazonal, especialmente em épocas de colheitas, além de viverem geralmente na periferia das cidades em condições humildes. Nesse caso aqui, esses trabalhadores que exercem o contrato sazonal são os boias-frias, aqueles que são contratados por um agente intermediário denominado gato, principalmente em épocas de colheita. Então essa afirmativa está absolutamente correta. Gato é o responsável pelo recrutamento dos assalariados temporários para as grandes propriedades rurais e comumente conhecido como contratante, o qual barganha com tais trabalhadores os valores que irão receber. Correto. O gato, portanto, é aquele agente intermediário que será responsável pela contratação dos trabalhadores temporários, que nós chamamos aqui no centro-sul do Brasil de boia-fria. Então, aquilo que eu disse anteriormente, os boias-frias recebem de acordo com o rendimento do trabalho e em cima daquilo que foi combinado com o agente contratante, que nesse caso é o gato. Então, a afirmativa está correta. Lembrando, primeira questão, resposta correta, letra B. Questão de número 2. Em oposição a El Niño, foi chamado de Laninha, o fenômeno de resfriamento das águas oceânicas e sua influência na atmosfera da porção leste do Oceano Pacífico Equatorial. Com relação ao fenômeno climático da Laninha e suas consequências para o Brasil, assinale a opção correta. Letra A. O verão se caracteriza pela intensificação dos períodos de estiagem nas regiões norte e nordeste, além do aumento das chuvas no sul. Errado. O verão se caracteriza pelo aumento das chuvas no norte e nordeste do Brasil e pela ocorrência de uma seca muito violenta, sobretudo no Rio Grande do Sul, como aconteceu agora nos últimos 3 anos em que nós tivemos ou estávamos sob o efeito da Laninha. Então essa afirmativa aqui está errada. Letra B. Durante o solstício de dezembro ocorre a impossibilidade de chuvas no semiárido nordestino, visto que as massas de ar úmidas não conseguem chegar até essa área. Professor, o que seria o solstício de dezembro? Exatamente o dia do ano em que o Sol passa exatamente acima do Trópico de Capricórnio, dando início ao verão no hemisfério sul e ao inverno no hemisfério norte. Então, em épocas de Laninha, nós temos uma intensificação das chuvas que ficam acima da média em boa parte do Nordeste e do Norte do Brasil. Inclusive, no sertão, registram chuvas acima dos padrões médios. E já no mês de dezembro é possível perceber a intensificação da quantidade de chuvas, razão pela qual a afirmativa está errada. Letra C. Esse fenômeno aumenta a pluviosidade na porção mais meridional do país, especialmente na primavera, favorecendo as produtividades das safras de grãos. Errado. Quando a Laninha se manifesta, nós temos chuvas abaixo da média no sul do Brasil, porção meridional. Isso, inclusive, na primavera. Agora, no verão, nós temos um período seco bastante intenso, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, que é o estado da federação mais afetado pela seca em épocas de Laninha, razão pela qual essa afirmativa também está errada. D. Alguns cereais de inverno podem ser favorecidos, uma vez que as estiagens no equinócio de setembro faz diminuir a ocorrência de doenças e melhora a qualidade dos grãos. Correto. Então, quando você tem chuvas um pouco abaixo da média, nesse período do equinócio, que é o dia do ano
em que os raios solares estão exatamente acima da linha do Equador, marcando o início da primavera no hemisfério sul e o início do outono no hemisfério norte, isso vai favorecer, de certa forma, ou poderá favorecer, de certa forma, as safras agrícolas. Por quê? Quando você tem chuvas acima da média, as perdas também podem acontecer em função da proliferação de pragas que atacam as lavouras. Então, essa afirmativa está correta, inclusive isso é uma análise feita pela Embrapa e por outros institutos de pesquisas agropecuárias que afirmam que, de fato, quando chove abaixo da média em épocas da laninha na primavera, isso vai favorecer as safras agrícolas lá no sul do Brasil, ou poderão favorecer as safras agrícolas desde que não haja também frio excessivo nas primeiras semanas da primavera, quando temos a colheita da safra de inverno. Letra E. O aumento da pluviosidade nas regiões norte e nordeste ocorre pelo aquecimento do Pacífico Oriental, fato que possibilita a retração das massas úmidas por todo o país. Aí nós temos um erro, primeiro, que a laninha é causada pelo resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico na sua porção oriental, e não pelo aquecimento, como temos ali na afirmativa. E além do mais, quando se diz aqui, perdão, até pulou aqui, quando se diz aqui, está pulando, fato que possibilita a retração das massas úmidas por todo o país, o outro erro, porque em épocas de laninha nós temos uma potencialização, uma intensificação das chuvas nas regiões norte e nordeste do Brasil, como ocorreu agora nos últimos 3 anos, em que o Brasil também sofreu os efeitos desse fenômeno meteorológico. Vamos à questão de número 3. O primeiro censo brasileiro foi realizado em 1872, quando o Brasil tinha 9,9 milhões de habitantes. Em 1890, o país tinha 14 milhões e, em 1850, chegou a 51,9 milhões de habitantes. Pelo censo de 2010, o Brasil tem uma população de 190.750.799 habitantes. Com relação à realidade demográfica nacional, é correto afirmar que, letra A, o Brasil é um país populoso e muito povoado. Errado. País povoado é aquele que tem uma densidade demográfica muito alta, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado é elevado, não é o caso do Brasil. Sendo essa a realidade reflexo do elevado crescimento vegetativo a partir dos anos 1990 e de sua extensão territorial, errado. O crescimento vegetativo no Brasil vem caindo desde a década de 1970. E também essa questão da extensão territorial do Brasil. O Brasil é o 5º país mais extenso do mundo, com uma população em torno de 213 milhões de habitantes. A densidade demográfica do nosso país é inferior a 30 habitantes por quilômetro quadrado. Então, isso aí também configura um erro na afirmativa. Questão afirmativa B. A população brasileira mais que duplicou nos primeiros 40 anos do século XX. Por aqui você pode fazer o cálculo e vai verificar isso, né? Passando a crescer de forma mais intensa nos 30 anos seguintes. Então, de 1940 até o censo de 1970, nós tivemos o período de maior crescimento da população brasileira. Foi nesse momento em que as taxas de natalidade permaneceram muito elevadas, enquanto que as taxas de mortalidade caíram rapidamente no país, fazendo com que a taxa de crescimento vegetativo ou natural da população brasileira aumentasse de forma significativa. Afirmativa correta, letra B. C. A ocupação do território nacional começou pelo seu litoral
e a sua população relativa aumenta em direção ao interior. Ao contrário, a população relativa, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, diminui em direção ao interior. Então já vimos que essa afirmativa está errada. Uma vez que o agronegócio demanda muita mão de obra direta, um outro erro, né? Porque o agronegócio é mecanizado e em função da mecanização da lavoura exige poucos trabalhadores no meio rural. Então o agronegócio, ou seja, as atividades agrárias no meio rural, vinculadas ao agronegócio, não geram a expansão do mercado de trabalho. Pelo contrário, a mecanização do campo, inclusive, contribui para o deslocamento da população rural para as cidades. Então, afirmativa errada. Letra D. Até os anos 1970, a maioria da população vivia no meio rural. Errado, isso aconteceu até a década de 1960. Já na década de 1960, na segunda metade da década de 1960, a população urbana já havia ultrapassado a população rural. Então, o que possibilitou um crescimento natural muito pequeno no país, fato que mudou a partir dos anos 1980. Ora, se a maior parte da população vivia até a década de 1960 no meio rural, um dos fatores responsáveis pelo alto crescimento da população é justamente um grande percentual de pessoas vivendo no campo, até mesmo porque no meio rural as famílias são mais conservadoras, são mais resistentes às técnicas contraceptivas e ainda tem aquela mentalidade que, formando uma família numerosa, teremos mais mão de obra para ajudar nas tarefas ligadas ao campo. Então essa afirmativa está errada. A taxa de fecundidade no país cresceu a partir do início do século XXI. Errado, a taxa de fecundidade no Brasil vem caindo há mais de 50 anos. Fato condicionado pela emancipação feminina e sua dupla jornada de trabalho. Um outro erro, né? Inclusive, a emancipação das mulheres e a entrada da mulher no mercado de trabalho de forma mais incisiva a partir da década de 1960, fez com que a taxa de fecundidade começasse a recuar no país. Lembrando que também temos aí o planejamento familiar, nós temos a difusão das técnicas contraceptivas como fatores de grande relevância para explicar a queda da taxa de fecundidade no Brasil. Então, lembrando aqui, resposta letra B de bola. Vamos à quarta questão. O estudo do processo de urbanização do país, do crescimento e das principais características da rede urbana permite compreender o Brasil contemporâneo por meio das ações do passado, das tomadas de decisões do presente e de como estas podem afetar o futuro do país. Com base na dinâmica urbana brasileira, assinale a opção correta. Letra A. Na primeira década do século XXI, o aumento da população rural superou a urbana. Errado. A população rural vem diminuindo há mais de 70 anos que isso está acontecendo no Brasil. O Brasil vem passando por um processo de urbanização que foi intensificado a partir da década de 1950, motivado pela ação combinada do êxodo rural e da industrialização do país. Sendo a mecanização das lavouras e a concentração fundiária as maiores responsáveis por essa realidade. Então, maiores responsáveis pelo êxodo rural e não pelo aumento da concentração da população no campo. Então, afirmativa totalmente errada. B. Na década de 1960, efetivou-se a urbanização nacional, correto, sendo a industrialização e a busca por melhores condições de vida no meio urbano causas fundamentais para se entender esse fenômeno. Afirmativa completamente correta. Então, o êxodo rural e a industrialização foram fatores importantes para que o processo de urbanização avançasse. Agora, muitas pessoas que vivem no campo têm
um fascínio pelas grandes cidades, sonham um dia viver num grande centro, arrumar emprego, prosperar, vencer na vida. Então, afirmativa correta, letra B. Afirmativa C. As áreas metropolitanas constituem-se em pequenas concentrações urbanas. Errado. Para ser uma área metropolitana, a população tem que ser superior a 1 milhão de habitantes. Então, aqui a afirmativa está errada. Que se limitam em seus próprios sítios urbanos. Errado. Uma área metropolitana exerce influência dentro de um espaço geográfico. Então, e o que vai determinar a área de influência dessa cidade é justamente, ou são justamente, os serviços, o conjunto de atividades econômicas que ela possui. Então, a afirmativa está absolutamente errada. Possuem autonomias administrativas entre si, porém, tem desfavorecido o surgimento das regiões metropolitanas? Claro que não. A partir do momento em que as metrópoles vão se formando, vão se configurando novas regiões metropolitanas, lembrando que o papel de se criar uma região metropolitana, incluir municípios ou excluir municípios, pertence aos estados, ao legislativo estadual. Então, a afirmativa correta. Letra D. As primeiras regiões metropolitanas surgiram no Brasil somente em 1993, errado. Foi em 1973, no governo do presidente Médici, que surgiram as primeiras regiões metropolitanas no Brasil, que na época, inclusive, eram 9 regiões metropolitanas. Quando então as regiões Sul e Sudeste alcançaram fortes desenvolturas industriais e proporcionaram o avanço das atividades de serviços e comércios. Letra E. A partir de 1988, com a promulgação da nova Constituição Brasileira, os municípios se tornaram os responsáveis pela qualificação das cidades, enquanto suas hierarquias no espaço nacional. Não são os municípios responsáveis pela qualificação das cidades, quanto à criação ou estabelecimento de uma hierarquia urbana. Normalmente essa definição ela vem do IBGE. Então o IBGE que vai classificar as cidades de acordo com a hierarquia urbana, que por sua vez está vinculada à área de influência ou polarização que uma cidade venha exercer dentro do espaço geográfico. Então, afirmativa errada. Vamos à questão de número 5. A industrialização provocou muitas mudanças econômicas, sociais e políticas na sociedade brasileira. O período pós-1930, quando a industrialização passou a ser uma política de Estado, o país vivenciou grandes transformações. Analise as afirmativas abaixo. Primeiro, as primeiras atividades industriais brasileiras concentraram-se junto às indústrias de bens de consumo não duráveis, tais como setores alimentício e têxteis, correto? Estas se aproveitaram da produção nacional de matérias-primas e da importação de máquinas da Europa. Afirmativa correta. Então, as indústrias de bens de consumo não duráveis, né, foram as primeiras atividades industriais a se desenvolverem no Brasil, né? Se bem que essa questão da indústria têxtil é muito discutível, né? Se o produto têxtil é durável ou não durável, né? Porque dependendo aí do tecido, ele vai durar muito tempo, né? Então vamos lá. 2. A partir do final do século XIX, com a produção de café, principal produto de exportação do Brasil na época, ocorreu o estímulo de atividades financeiras. Correto. As primeiras instituições financeiras do Brasil surgiram em função da cafeicultura. Além disso, o crescimento da infraestrutura de transporte, sobretudo o transporte ferroviário, boa parte da malha ferroviária encontrada na região sudeste foi implantada graças à cafeicultura, e a concentração de mão de obra estimularam o aumento do mercado consumidor. Correto. Também nós temos que levar em consideração que a cafeicultura atraiu a força de trabalho escrava, atraiu imigrantes, e os imigrantes italianos e espanhóis formaram
ou constituíram os primeiros trabalhadores assalariados do Brasil e dessa forma ajudaram a formar um mercado consumidor regional que foi um fator de grande relevância para estimular o desenvolvimento da indústria na região sudeste do país. Afirmativa correta. 3. O movimento operário organizado existe no país desde o início do século XVIII. Ora, desde quando o Brasil era um país já em industrialização no século XVIII? A afirmativa está errada. Com os migrantes nordestinos na região sudeste, esses trabalhadores, já no século seguinte, foram os primeiros grupos de trabalhadores especializados, século XIX, cafeicultura, ciclo do café, a industrialização, ela dá sinais de desenvolvimento somente a partir da tarifa Alves Branco e, sobretudo, da Era Mauá. Então, está fora do contexto, os quais seriam utilizados principalmente nas indústrias automotivas. A indústria automobilística só se desenvolve no século XX, principalmente a partir do plano de metas. Afirmativa totalmente errada. 4. Tanto as duas grandes guerras mundiais quanto a crise de 1929 impulsionaram a industrialização brasileira, pois dificultaram a importação de produtos industrializados. Essa realidade obrigou o Brasil a fabricar alguns itens que antes eram comprados no exterior. Claro, que essa crise econômica de 1929, que vai ocorrer lá nos Estados Unidos em função da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, foi um dos fatores que contribuíram para a queda do preço do café no mercado internacional. Lembrando, é claro, que Estados Unidos e Inglaterra, que na época eram os maiores importadores de café do Brasil, tinham grandes estoques e que a produção de café estava acima da demanda mundial. Então, isso, direta ou indiretamente, foi responsável pela queda do preço do café no mercado internacional, e essa queda do preço do café no mercado internacional fez com que alguns grandes produtores de café deslocassem seus capitais para o setor industrial. Outros erradicaram as plantações de café e foram plantar o algodão, que é a matéria-prima para a indústria têxtil. Então, nós podemos estabelecer, sim, uma relação da crise de 1929, a crise provocada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, como um dos fatores que, de certa forma, contribuíram para que ocorresse a crise do café e que isso também acabasse influenciando no processo de desenvolvimento da indústria em nosso país. Então, a resposta correta, a letra D, 1, 2 e 4. Lembrando que a 3 está absolutamente errada. Vamos à questão número 6. A evolução das fronteiras brasileiras está relacionada às disputas territoriais e à organização de atividades econômicas que ocorrem desde o período colonial. Essa questão é mais história do que geografia, né? Tudo bem que a geografia trabalha com o processo de ocupação do território brasileiro, mas não com a profundidade que esse tema é abordado em história. Considerando a evolução da economia colonial brasileira e sua correlação com a expansão territorial, assinale a opção correta. Letra A. No final do século XVII, expedições exploratórias de colonizadores portugueses em territórios indígenas e a descoberta de jazidas de ouro e de diamante na atual região de Ouro Preto, em Minas Gerais, geraram um eixo de ocupação em direção ao interior do território. Correto, essa ocupação do Planalto Central Mineiro foi motivado, pela descoberta do ouro, pela descoberta do diamante, ou seja, metais preciosos, pedras preciosas, no Planalto Central Mineiro. Lembrando que também esse ciclo da mineração ele vai se estender até a região centro-oeste do país, mas essa afirmativa está correta. B. Já no século XVIII, a região mineradora de Minas Gerais entrou em decadência e a cafeicultura se tornou a atividade econômica mais importante. Ora,
A cafeicultura ela vai se transformar na atividade econômica mais importante só no século XIX. Na primeira metade do século XIX, se eu não me engano, 1837, é que a cafeicultura vai assumir o comando da economia brasileira, sendo o café o principal produto produzido e exportado pelo Brasil. Sendo a maioria dessa produção interligada às vilas e aos portos de Paraty e Rio de Janeiro pela Estrada Real. Já no início do século XV, a Amazônia passou a ser alvo de interesses de várias potências. Início do século XV, 1401, o Brasil ainda não tinha nem sido descoberto, então é um absurdo, então a afirmativa é errada. Como a Inglaterra, a França, fato que levou o governo de Portugal a estimular a criação de núcleos coloniais e a sua efetiva ocupação. Só se o governo, a coroa portuguesa, o rei de Portugal, tivesse lá uma bola de cristal no início do século XV para saber, que o Brasil, o início do século XV, que o Brasil, seria descoberto ou que ali existiam terras. Então essa afirmativa aqui está errada, Então vamos lá. A instalação de centros administrativos e o desenvolvimento da produção canavieira nas terras férteis do oeste do atual estado de São Paulo, ao longo dos séculos XVI e XVII, consolidaram a economia e a ocupação da região sudeste. No oeste de São Paulo, a cafeicultura, a produção da cana-de-açúcar vai gerar o ciclo da cana-de-açúcar lá na zona da Mata Nordestina. Aqui na nossa região sudeste, a cana-de-açúcar inicialmente foi produzida na Baixada Santista e na região de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Então o oeste de São Paulo veio ser ocupado e, sobretudo, pelo café somente no século XX. E nós temos que levar em consideração um outro aspecto importante, e posteriormente, aí sim, as plantações de cana-de-açúcar chegam no estado de São Paulo e essas plantações vão crescer de forma significativa, sobretudo vinculadas ao proálcool. Então essa afirmativa está errada. A D, a instalação de centros administrativos e o desenvolvimento da produção, essa aqui já tinha lido. Letra E, entre os séculos 17 e o início do século 19, a região centro-oeste foi considerado o eixo do desenvolvimento socioeconômico nacional, impulsionado pela exploração de grãos, com destaque para a soja. O cultivo de grãos na região centro-oeste vai ocorrer de forma intensa somente a partir da década de 1960, quando então as fronteiras agrícolas avançaram do sul e sudeste em direção àquela região, atraídas pelo baixo preço da terra, pelos incentivos governamentais, pela abertura de estradas e outros fatores que estimularam o desenvolvimento do agronegócio naquela região. Inicialmente, a região centro-oeste foi ocupada através da exploração de pedras preciosas e também criação de gado. A agricultura comercial em escala vai ser desenvolvida na região centro-oeste somente a partir da segunda metade do século XX, transformando essa região no grande celeiro agrícola do país. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado desses comentários. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta, vamos aguardar aí o gabarito oficial do Colégio Naval e a gente pode debater através do canal ou através do Facebook ou das redes sociais alguma dúvida que porventura tenha aparecido na realização dessa prova. Eu considerei essa prova, pelo tempo em que ela foi aplicada, segunda quinzena de maio, uma prova difícil, porque Geografia do Brasil, vocês aprendem lá no 7º ano, vocês estão no 9º ano, alguns alunos, ou a maioria, no 1º ano militar, já com algum tempo sem estudar com profundidade a Geografia do Brasil, uma prova de nível que eu considero alto para a faixa etária dos alunos que estão no 9º ano militar, e sendo assim, eu acho que o professor ele pesou um pouquinho na mão
ele deveria aliviar um pouquinho essa prova mediante ao curto espaço de tempo que vocês tiveram para se preparar. Mas espero que vocês tenham se saído bem e caso não tenham conseguido, agora é estudar com maior afinco, com maior dedicação para tentar, no ano de 2024, o acesso ao Colégio Naval. Eu desejo que vocês possam ter se saído muito bem e que o ano que vem vocês possam, de fato, ingressar no Colégio Naval para o orgulho dos seus pais, orgulho dos seus professores, da direção da instituição, dos coordenadores e de toda a nossa estrutura. O canal Geogênio está a serviço daquele aluno que está se preparando para concursos. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço! Fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui! Pronto, bebê.